Olá pessoal, uma palavrinha aqui em especial para as mulheres. Tem um vídeo meu aí, depois eu vou colocar na descrição o vídeo que eu falo sobre por que as mulheres elas não podem ser pastoras, de acordo com a Bíblia. Mas a mulher não precisa de um cargo eclesiástico para que ela fale do amor de Jesus, para que ela saia anunciando Jesus. Eu amo contar a minha experiência com a leitura da Bíblia e compartilhar aqui com vocês. Em um mundo desse de desamor, de intolerância, de tanta maldade, quando se levanta uma pessoa para falar do amor de Deus, alguns próprios do meio evangélico, eles criticam, alguns dizendo que a mulher não pode ensinar, mas a mulher pode anunciar Cristo, como Jesus falou com a mulher samaritana. Ele era judeu, não podia falar com o samaritano. Ele era homem, não podia se dirigir a uma mulher. E ela era uma mulher adúltera, já estava no quinto marido, que aliás não era dela, e ela saiu anunciando Cristo, e aquela cidade saiu dizendo que ele era o Messias. Maria Madalena, outra mulher que tinha 7 demônios que Jesus havia expulsado, ela seguia Jesus. Ela não precisou ser apóstola, como muitos títulos que tem aí em algum meio evangélico, de bispa, de apóstola. Isso aí não é bíblico, mas você pode anunciar Cristo. O evangelho são as boas novas de Cristo. Paulo escreveu 13 cartas. Alguns atribuem também que Hebreus, no livro de Hebreus também é da sua autoria. E Paulo, ele tem uma missão que era falar para os gentios, sair das muralhas dentro de Jerusalém e anunciar Jesus para as comunidades da Ásia. E aquelas cartas, né, Tessalônica, em Éfeso, igreja de Corinto, então ali era direcionada às igrejas que ele estava fundando e tinha que ter uma doutrina, tinha que ter organização, tinha que ter ordem no culto. E ele orientava também as cartas pastorais, como Timóteo, 1ª e 2ª Timóteo, que ele, em alguns momentos, ele não podia estar em todo o tempo, ele estava preso, e Timóteo era o seu, vamos dizer assim, o seu sucessor, que ele estava preparando para que assumisse ali, que ele sabia que a hora dele estava partindo, né? Quando ele foi para Roma, ele ficou lá por 2 anos, ele não voltou mais para Jerusalém, dali veio a sentença dele. Então, Jesus, ele quando veio, ele não fez acepção de pessoas, como desde o princípio, quando escolheu o primeiro, o rei Davi, que foi escolhido dentre os menores, do menor clã, e ele foi escolhido. Não por você ser mulher que você não pode anunciar Cristo. Anuncie Cristo, anuncie as boas novas de Cristo. Antigamente, o meu canal no YouTube era só falar sobre viagens, mas depois da pandemia, eu incluí esse novo nicho, falar sobre a minha fé, a minha experiência com Jesus, o que ele fez na minha vida no decorrer desses 12 anos. Eu tive esse encontro com Jesus e hoje eu falo da minha experiência com a leitura da Bíblia. Ultimamente eu estou falando sobre o livro de Apocalipse, porque do tempo que eu convivia nesse meio evangélico, eu buscava muito pregadores que falassem sobre Apocalipse e não tinha, a não ser aqui no YouTube. Tem muita gente boa, mas retende o que é bom, ouça, né? Coloca em prova todas as coisas, retende o bem. Às vezes as pessoas se perdem no texto porque não observam o contexto. Então as pessoas, mulher não pode falar, ensinar, ele falava ali no contexto das cartas pastorais, das cartas doutrinárias para Corinto, as cartas de Timóteo e Tito, são cartas pastorais. Tudo bem que a mulher não pode ser pastora. A Igreja Católica, a Igreja Adventista entendeu melhor isso, né? Porque eles não têm mulher sendo pastora. Mas falar do amor de Jesus, anunciar Jesus, como Madalena anunciou, a primeira que viu, quando Jesus ressuscitou, ela saiu, foi dizer para os discípulos, mas ainda existe um preconceito com a mulher. Eles não acreditaram porque era Maria Madalena, mas foi ela que Jesus escolheu para anunciar que ele estava vivo. Aquela mulher samaritana, uma adúltera, uma mulher de Samaria, uma mulher desprezada pela sociedade. Ainda hoje existem essas pessoas que ficam criticando, mas fale de Jesus, fale da sua experiência com Jesus. Porque quando você ora, você fala com Deus. Quando você lê, Deus está conversando com você. E você tira aquela experiência que Deus falou no seu coração. E aquilo que Deus mais falar no seu coração, anuncie para as pessoas. Desde que você não fuja do Evangelho de Cristo. Deus se importa com você. Independente de ser homem ou mulher. Deus te ama, Jesus te ama. Por hoje é só.